Olá pessoal, tudo certo? Estamos mais uma vez iniciando um novo episódio aqui do podcast dos Júniors. E aí, Junico, tudo certo? Tudo ótimo. Vamos para mais uma? Bora. Mas antes disso eu quero agradecer aqui aos nossos apoiadores, né? Principalmente que fazem com que tudo aconteça, né? O Juliano Messinger, que traz para nós aí, nos fornece essa estrutura de áudio, microfone, que não adianta, isso aqui é um podcast, né? Então sem áudio tu não tem podcast, óbvio, né? E a The Play Produtora, que fornece o espaço aqui, toda a estrutura. Tudo tá acontecendo por causa deles, né, Junico? É isso aí. Bora? Vamos lá. Hoje, então, com mais um convidado, estamos trazendo aqui a nossa bancada já registrada, porque aqui já estamos alguns episódios, desde que a gente mudou o formato. O Thiago. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Júnior? Oi, Júnior. Que legal, né? Eu achei muito sensacional essa ideia. Os dois Júniors aqui. Tudo bem, tudo bem. Cara, o Thiago tá aqui, né? Tá aqui nessa câmera aqui. Pra quem tá escutando, tem câmeras nos filmando, né? Mas o Thiago é radialista. E hoje ele vem aí contar pra nós um pouquinho sobre essa profissão, sobre a sua experiência e... Enfim, Thiago, te apresenta aí pra galera. Então, Quem que é lá. o Thiago? De onde tu vem, o que faz, o que come? Bah, essa é boa. Essa é boa, do que cara. se alimenta. Cara, bom, primeiro dizer que eu acho que eu fui entrevistado 3 vezes na vida, mas nunca pra falar da vida, assim, profissional. E você falou um termo legal, radialista, assim, cara. Tu sabe que tem um preconceito grande com radialista, porque tu vai lá naqueles cadastros, às vezes, pra fazer um cadastro em banco, pra fazer cadastro em qualquer site, daí tem lá a profissão. Cara, tu não encontra radialista. Tamo junto? Então, o que tu não encontra também? Não, videomaker Por não quê? tem. Por quê, cara? É um preconceito... Tem fotógrafo e não tem vídeo, tipo profissional do vídeo, produtor audiovisual, não sei. Mas não Termo tem Até pro específico, meio, né? Tipo, é difícil de encontrar alguma coisa parecida. Não Não tem, tem. cara. Mas tem outras assim que tu não imagina. Tem Isso lá aí, isso adestrador, tem No MEI, passador de pelo em cavalo, não sei, tem tudo. No MEI, pra vocês terem uma noção, tem cozinheiro, processador de mocotó. Viu? Tem Não, específico, mas não tem videomaker. Então a gente sempre é os outros, né? Ah, Tu coloca sim. outros, sempre vira outros, né? Mas tem a função locutor, sabe? Daí tudo bem, mas aí locutor entra uma questão. Pegar uma coisa que se Que encaixa. se encaixa, né? E aí a questão do locutor e do radialista muda um pouquinho, sabe? Eu acho muito legal. Radialista, até um tempo atrás, tinha a faculdade de radialismo, rádio e televisão. Hoje é poucas universidades no Brasil que tem, já foi extinta já há um bom tempo. Então virou mais a parte do jornalista, do publicitário, essas coisas todas. E será que eles não unificaram? Unificaram. A maioria, quem né? pegou o final ali da faculdade de radialismo teve que passar pro jornalismo. Quando faltava alguns semestres e tudo mais, teve que ir pro jornalismo. Mas eu sou radialista, cara. Eu trabalho em rádio já há mais da metade da minha vida. Há 21 anos tô nesse ramo. 21 anos trabalhando em emissoras de rádio. E sempre, paralelo a emissoras de rádio, sempre fiz outra coisa, assim. Então, por isso que eu gosto de falar que tem os outros lá. Tu escreve outros lá e já se encaixa. Já se encaixa. Mas eu sou comunicador de rádio, então atualmente eu trabalho no Grupo Gazeta de Comunicação lá em Carazinho. Fica no norte do estado, Carazinho, pra quem não sabe, é uma cidade, tudo acontece lá, tudo foi criado lá. Podcast, acho que foi criado lá, inclusive. Tudo que você imaginar. Mas tipo Itu, em São Paulo. É tipo Itu. Que Itu é tudo grande, né? Itu foi criado em Carazinho, Carazinho, inclusive. né? Carazinho é tudo que acontece lá, sabe? Mas brincadeiras à parte, eu trabalho lá, mas já trabalhei em um monte de lugar. Comecei lá no ano 2000. Aí fiquei bem pouco, foi o lugar que eu comecei, assim, a trabalhar, a querer trabalhar em rádio. Depois fiquei um período, 4 anos em Passo Fundo. Aí voltei pro Grupo Gazeta, fiquei mais 4 anos. Daí naquele processo a rádio foi alugada pra uma igreja, enfim, virou uma rádio evangélica. E essa rádio evangélica o pessoal deu a bênção de demitir todo mundo. Demitiram todo mundo, assim, foi do começo ao fim, assim, não tinha mais locutor. Daí eu fui parar em Santa Catarina, fui parar no extremo oeste de Santa Catarina, numa rede chamada Peperi, uma baita de uma rede lá de comunicação, que tinham 6 emissoras de rádio. E eu fui trabalhar numa cidadezinha chamada Campo Herê. Nunca ninguém ouviu falar, nem eu tinha ouvido falar. Assim, Campo Herê é uma cidade realmente bem pequena, mas muito acolhedora, muito legal, muito bacana. E depois disso fui para Videira, que é uma cidade um pouquinho maior, que fica no centro-oeste. Videira é a terra da Perdigão, né? Berço da Perdigão. Lá tive a oportunidade de começar a trabalhar com esporte, trabalhar com comunicação em emissoras como Transamérica, a Rádio Transamérica. O grupo tinha a Band, que era uma emissora grande, fazia AM, FM, reportagem policial. E aí depois disso
vim parar em Farroupilha, mas não em rádio. Daí me afastei do rádio 6 meses. Assim, foram 6 meses. Os piores 6 meses da minha vida, porque eu sentia muita saudade do rádio. Fui trabalhar com vendas, e daí eu percebi e descobri ali que eu não sirvo para vendedor, assim. É uma coisa bem difícil para mim, ser vendedor e tudo mais. Aí fiquei, mas foi legal, porque daí eu conheci um povo bacana aqui de Farroupilha, né? Por isso que eu tô aqui hoje. Namoro hoje uma pessoa aqui de Farroupilha também. E a gente tá aí hoje agradecendo essa vinda para Farroupilha, esses altos e baixos que deu ali na carreira. Tive que sair do rádio e vim parar aqui. E aí a rádio que eu trabalhava voltou, acabou o aluguel lá com a igreja, e o pessoal fez a bênção então de trazer todo mundo de volta. Daí eu tô lá desde então, tô lá já desde esse tempo e trabalhando, cara, sempre com isso. O rádio mudou bastante, sabe, nesses últimos anos. Antigamente o pessoal tinha voz de radialista, tinha voz de locutor. Era voz mais... Eu tinha que ser... Porque aí que eu queria entrar na parte do locutor. Hoje tem o locutor. Sim. Tem o locutor e tem o comunicador. O locutor é aquele cara que ele vai ler, que ele vai interpretar algo que ele tá lendo, que ele vai chegar e vai ficar limitado num período. E o rádio mudou muito, cara. Hoje, se não for comunicador, tu fica para trás. Se tu depender de uma leitura, de um começo, meio e fim, para você apresentar um programa, na hora que você tiver que improvisar, você fica para trás. Uhum. E o improviso hoje é a grande arma que o comunicador tem. Então as pessoas hoje têm que virar... Você vai ouvir as grandes rádios hoje, o pessoal não tem mais vozeirão. Não tem mais. É muito raro assim, ter um vozeirão mesmo, aquela pessoa que... a voz do cara... O cara hoje ele mais conversa do que faz a própria locução. Então quanto mais comunicação tu tiver hoje no rádio, melhor. E isso eu vi com o passar dos tempos mudar. Começou lá em 2000, as pessoas tinham que ter voz. Daí, quando eu fui fazer o teste no rádio, as pessoas diziam, mas tu não tem voz de radialista. Mas tinha a comunicação, sabia interpretar aquela coisa toda. Habilidade. Isso, aí fui lá, fiz o teste, passei e tô até hoje. Então, tem o locutor, que ainda permanece, mas tá mais escasso, e o próprio comunicador, que hoje está em alta em todo lugar. E como é que foi, tipo, essa... Tipo, tu foi lá, tu gostava já disso? Gostava. Gostava. Eu não... Nossa. Sempre foi tu assim, mesmo procurou? Sempre fui não calar a boca, sabe? As pessoas, assim... A família... Até porque tu não deixa na sua live. Eu não deixo, Aliás, você tem que dar... Aliás, eu fiz uma tatuagem aqui, Júnior. Não sei se dá pra ver aqui. Se tu quiser dar um pause aqui, tu pode parar aqui, viu? Eric, um pouquinho mais dá pra ver. Não, aqui embaixo, aqui o pause. Eu tenho o rádio todo tatuado, aqui tem o microfone, tenho... Enfim, gosto muito, assim, dessa questão. Mas assim, cara, eu comecei porque eu era louco por rádio. Aí com 9 anos de idade, o meu pai me levava a ver os jogos do Atlético de Carazinho. E eu não queria ver o jogo, eu queria ver os caras narrando na cabine. Ver como é que era lá. Ver como é que era. Então tinha uns caras lá que depois eu vim trabalhar com eles, fui trabalhar com eles. Cara, isso é muito emocionante. Tu via os caras lá e depois trabalhar. Aí passou 9 anos muito cedo para trabalhar em rádio, né? Não sei que o pessoal tivesse assim, mas eu sempre gostei de rádio e tal. E o meu pai, ele é eletricista, ele ia arrumar algumas coisas na rádio lá e falava sempre. Ele dizia, cara, tu ia gostar de trabalhar na rádio. E eu gostava muito de escutar o Everton Cunha, o Mr. P. Cara, esse cara era meu ídolo, assim, era meu ídolo. Era meu ídolo, assim. Não, e tu sabe que é legal, porque na época do que o Mr. P fazia, ele fazia na madrugada mesmo. Era até as... Começava às 11, isso. Depois ele tinha começado... Eu não lembro, era às 10, depois ele foi para as 11. Isso, né? era tipo tardão. Até umas 2 da manhã, Isso. 2, 3 da manhã. Eu peguei da época das 10 às 3 da manhã, assim, isso, cara. Daí tinha a linha dos meninos, linha das meninas. Cara, e eu comecei a imitar o Everton Cunha, cara. Eu comecei a fazer imitar, porque eu escutava muito rádio. Mas antes disso, o que aconteceu? Eu queria fui trabalhar numa funerária, cara. Vamos começar a carreira, cara. Daí a primeira vez que eu falei numa rádio foi na funerária. Mas não morreu nenhum locutor, nada. Tinha um locutor lá em Carazinho que ele era um cara... Fazia um programa muito popular numa rádio, que é hoje que é concorrente nossa. Não, ele trabalhou com nós também, faleceu até no início do ano. E ele era um cara político e tudo mais, e ele ligava pra funerária pra passar o boletim, dizer assim, vamos falar lá com a fulana da funerária tal, teve boletim hoje. Daí as pessoas diziam, tantos óbitos, né, que faleceu fulano de tal, tantos anos de idade. E um dia caiu pra mim fazer, porque a diretora lá da funerária não tava, daí ligaram lá da rádio, tem que entrar no ar com o Paulo Silva, o nome do cara. E eu disse, mas claro, com certeza. A primeira vez que eu falei no rádio foi dando daí, mas eu queria muito... Sim, mas olha que interessante. Eu não queria dar boletim. Na verdade, eu queria muito falar no rádio, mas não tinha ninguém que tinha morrido naquele dia. Daí a pessoa dizia assim, morreu alguém? Eu falei, morreu? Mas, não, porque se não morreu, não precisa dar nada. Não, morreu. Daí ele falou, vamos lá com a funerária tal. Hoje é o Thiago que fala. Eu falei, hoje não tivemos nenhum óbito. Eu só queria falar isso, assim. Mas daí desliguei, ele falou, falei no rádio. Daí eu trabalhei ali, daí como eu escutava muito rádio,
eu e meu primo, nós montamos na época o Telemensagem, sabe? O Telemensagem. Porque o pessoal dizia, cara, tu fala bem e tal, por que não monta... Vamos montar um Telemensagem. Na época que o Telemensagem ainda dava ali, no finalzinho dava alguma coisa, sabe? Então a gente ligava lá, pro Telemensagem funcionava, né? Pra quem é da geração nova, funcionava. Tu tinha que ligar e dizer, eu queria mandar uma mensagem lá pro Júnior, que tá de aniversário hoje. Aí tu escolhia, tu botava o CD. E, cara, aquilo ali pra mim era uma rádio. Porque tu falava aqui, botava assim... Daí botava lá, daí escutava a mensagem, mandava pro Júnior. Daí depois ligava pro Júnior. Ô, Júnior, do Telemensagem e tal. Tem uma mensagem pra ti. Não, e nós colocamos assim, era Mensageiros Online, Telemensagem 24 horas. 24 horas é cacete, ninguém ligava de madrugada, ninguém ligava. Então o que a gente ficava lá? Ficava no terraço da casa da minha avó, do apartamento da minha avó, eu e meu primo, escutando Rádio Globo, rádio não sei o quê, e o Everton Cunha. E aí um dia eu participei, cara, do programa do Everton Cunha. Participei assim, cara, era a Forca, o jogo da Forca. Uhum. Eu participei e tal. Liguei assim, tinha a linha dos meninos, liguei, cara, eu era muito bom pra ligar assim, rápido. Liguei assim, meu Deus, tô no ar, gravei numa fita cassete, assim, falei. A palavra era anedota, eu acertei do início ao fim, cara, não errei uma palavra. Ele falou, mas o cara é um ídolo. Daí eu fiquei, eu só sabia falar, cara, eu sou muito teu fã. Eu sou muito, muito fã mesmo do Everton Cunha. Não, cara, eu não sabia. Daí ele me deu o direito de fazer um pijama sujo, daí na época eu fiz com um cara que tava me ensinando a trabalhar no rádio. Sim. E daí, enfim, daí eu comecei ali a ouvir. Daí, Juniors. Foi demitido mesmo, cara. Porque a rádio que eu trabalho hoje tinha uma revista. Essa revista começou a circular na cidade. Comemoração lá, algum aniversário. E naquela época não tinha rede social, não tinha nada. Então tinha a magia do rádio de tu imaginar quem era o locutor. Fica, quem é o locutor? Saiu a revista, a foto dos locutores. Um dia eu tava numa festa, era bem novo, tinha 14 anos de idade, ali pra 15. Olhei numa festa, um dos locutores lá, cara. E eu, cara, não incentivando ninguém, não beba, né? Enquanto você for novo e tal. Mas naquela época foi um deslize. Aconteceu, eu tinha 4 anos. Eu bebi sem querer ali. Bebi. Botaram no meu copo. Botaram no meu copo, criei coragem, fui lá falar com o cara. Aí rádio tem dessas. O ouvinte acha que o locutor te conhece, mas na verdade tu conhece o locutor, cara. E eu cheguei, era o Cachucho, o apelido dele. Eu falei, daí, Cachucho, como é que tá? E, cara, ele ficou muito putaço da vida comigo, assim. Ficou me olhando, assim, né? Daí eu falei, cara, meu sonho é trabalhar em rádio, cara. Eu queria muito aprender. E daí eu acho que ele, pra se livrar de mim, assim, ele falou, tá, então aparece um sábado à noite lá na rádio que eu te ensino a mexer nos botões. Cara, sábado chegou, eu fui lá. Tava eu lá, cara. Daí ele nem lembrava, acho, de mim, assim. Daí eu falei, não, tu prometeu pra mim que... Tá, daí ele me ensinou a mexer nos vinis, os discos de vinil, mexendo. E eu comecei todo sábado, cara. Todo sábado. Chegou um dia, acho que ele pegou e me ligou e disse que era pra não ir. Ele disse que, cara, vou receber uma visita que não vem. Daí eu fiz amizade com outro cara. Eu fui na semana, daí o que eu fiz? Eu queria muito entrar no meio do rádio. Deixei uns CDs lá no estúdio, lá, de propósito, pra poder buscar na semana, pra fazer amizade com o cara que fazia na semana. E aí fui lá, fiz amizade com o cara, falei, buscar uns CDs, eu tenho vindo aqui. Daí ele falou, não, então faz o seguinte, tu quer trabalhar em rádio, tu já sabe mexer, vem eu vou arrumar pra te fazer um teste. E aí esse cara me abriu portas assim, daí ele me arrumou fazer um teste. Daí eu fui lá fazer um teste e o operador disse assim, olha, você vai gravar um texto comercial, se a rádio gostar, vão te colocar no ar. Se não colocar... Cara, eu fiquei uns 2 dias ouvindo a rádio. Mas eu ouvi assim de cabo a rabo. Quando tocou o comercial, assim, cara, foi a maior emoção da minha vida, assim. Porque a minha voz lá tocando rádio, assim... foi uma coisa assim... família, tudo tocando comercial, que loucura. Cara, parecia chegar na loteria, assim. E aí, daí a rádio me chamou lá pra fazer folga, né? Final de semana, sábado, domingo e segunda. Aí na sexta tinha um programa chamado Cara Metálica, que era um programa de love, assim, tipo... Eles arrumaram... Cara, é muito legal. A rádio mudou muito, né? Tu ligava, daí tu dizia assim, meu nome é Júnior, eu tenho tantos anos, tenho blá blá blá, aquela coisa toda. Eu sou minhas características físicas, falava características físicas. Daí se tinha uma mulher interessada no Júnior, ela ligava lá na rádio pra uma linha que a gente dava só pra ligar. Era o Tinder do rádio. Era o Tinder do rádio, cara. E aí eu comecei... Daí tu ligava assim, eu queria o telefone do Júnior. Daí a pessoa passava... Cara, isso deu casamento na época. Era apresentado por um cara que hoje tá em Frederico Westphalen, lá, é o Celso Santos. E deu casamento na época. Cara, casamento de verdade, assim. E aí foi. Daí o que o Thiago fez, cara? Apareci na sexta-feira, no dia do programa lá. Já tinha feito amizade com 2 caras, já tinha meio que a chave da porta da frente lá, né? Cheguei lá um dia e comecei a fazer personagens nesse programa que era de romântico. E aí começou a virar meio romântico com humor. Cara, foi um sucesso, assim. Daí o chefe lá, que era o Celso, ele falou, o dono da rádio aqui, se ele gostar, ele vai dar um sinal, alguma coisa, né? Daí ele vai ouvir hoje, vamos ver se ele vai gostar desse novo formato. De repente ele chegou, assim, o chefe da rádio chegou com... Isso há muito tempo, com um golfe, cara. Eu nunca vou esquecer, assim. Ele chegou, assim, fez algum sinal. Depois, cara, ele não gostou, né? Não gostou, porque a gente é meio pessimista, assim. Sim, sempre vai pensar... Começando, né? Cara, ele deixou meia caixa de cerveja pra nós, né? Meio engradado de cerveja. Cara, a gente bebeu com a noite. Ele disse, gostei, cara, é isso aí. Só que daí, nesse meio tempo, aquele cara que tinha me arrumado pra fazer um teste, tava trabalhando em Passo Fundo.
a rádio lá estava se reestruturando e fui trabalhar em Passo Fundo. Aí também outra coisa, cheguei lá, um gigante do rádio que trabalhou na Atlântida, na época que a Atlântida, cada Atlântida local tinham 4, 5 locutores. E esse cara foi um sucesso lá, foi um cara que apresentava a RBS Notícias e tudo mais, que é o Ivandro Dávila. O cara chegou lá, eu com 15 anos, ele me deu uma chance. E aí nessa chance que ele falou, disse, olha, cara, eu tenho uma chance, tu tem 15 anos de idade, tu vem trabalhar pra cá, no começo pode vir todo dia, dá 45 quilômetros esse carazinho, mas depois tu vai ter que vir morar pra cá. E eu fui morar em Passo Fundo com 15 anos. E é ali que eu tive a grande escola na Diária FM, porque ele me colocou a fazer todos os horários possíveis, assim, todos. Eu fazia o programa de música antiga, eu tinha 15 anos, cara, eu não sabia. Pra mim, música antiga era Garoto de Ouro, sei lá o que era música antiga. E ele foi me ensinando, daí eu fazia programa de música antiga, fazia o programa dele, que era de manhã, fiz todos os horários possíveis. Então foi uma grande escola, assim, e tô até hoje nisso aí. Deixar vocês falar, né, cara? Que massa. Mas, cara, não, pior pode que tocar. tá muito bom, velho. Mas, cara, Não tem como. Daí foi ali Passo Fundo. Aí depois voltei pra Carazinho e tudo mais. A rádio foi alugada. Sim. E aí fui para Santa Catarina, outra baita escola também. Santa Catarina, cara. Que tu trabalhou com esporte, que tu Trabalhei com comentou, esporte. Né? Aí Mas- sempre trabalhei com outra coisa junto, assim, né, cara? Sim. Rádio é complicado, né, cara? Não dá dinheiro. Não dá dinheiro, cara. Rádio é muito desvalorizado, assim. Se tem um ponto fraco do rádio é a desvalorização. Porque a gente não tem alguém que brigue pela classe, assim, sabe, cara? E desculpa a palavra, mas é muito prostituído, assim. A questão, o cara aceita lá qualquer coisa, vamos trabalhar, tu não tem uma valorização. E hoje tem um termo muito louco, assim, no rádio, que se o cara não for vendedor, os rádios não contratam, sabe, cara? E eu sou do seguinte Vendedor pensamento. que tu diz é, tipo, vender os... Vender pra ele mesmo, sabe? Tu é locutor, tu tem que vender pro teu programa. Tá, E aí tu ganha comissão, Sim. sabe? E hoje tem muito vendedor que... Por isso que o rádio decaiu muito. Porque os caras não estão apostando mais no comunicador. Se o cara vender e faturar, vai pro ar. Os caras não veem, assim, a qualidade do cara. Sim. O Júnior pode ser um cara muito bom, o Júnior 1 aqui. Pode ser um cara muito bom. Bah, o cara é sensacional, o comunicador. Aí chega na hora da entrevista, Júnior, tu costuma vender? Bah, cara, não é meu forte Não é vender. muito mesmo. Daí chega o outro Júnior, aí digamos, né, não é você, mas é gago, por exemplo, é fanho, não sei o quê, mas vende pra caramba, cara. O dono da rádio vai querer embolsar o dinheiro. Não, vamos contratar o Júnior, lá não querem mais a qualidade. Então, as rádios esquecem de ter um vendedor só para vender o produto pro cara que é bom. Para vender, porque a maioria dos vendedores querem estar no ar também. Sim, Eles querem, sim. então, se ele não vender para ele não vai entrar no ar. Então, compara, às vezes, tu trabalha numa revenda de carro lá de determinada marca, aí tu pensa, não, eu só vou vender o carro se eu puder andar nele. Não, cara, enquanto isso, outro vendedor ele não quer saber para quem ele vende, vai vender, vai faturar. Então, as coisas mudaram bastante, assim, Sim. sabe, nesse... Sim, daí fica essa questão que a gente falou de prostituição. Fica. Mas é um ponto fraco. Nem sei o que nós estávamos falando agora, cara. A gente tá falando. Não, você tava falando essa história. Começa a falar e começa a perde o deprimir fio da meada. agora. Começa. cara, Mas- encerrar. Fui trabalhar pro esporte. Pro esporte, é Mas não mesmo. foi a casa. Eu trabalhava no esporte e daí Videira teve um grande time chamado Perdigão Futsal na década de 80 que ganhou, para vocês terem uma ideia, todos os títulos possíveis do mundo no futsal. Foi ali, dá para contar um pouquinho da história? Tem tempo, né? Sim, vai lá. A camisa 12 hoje, que é usada pelo Falcão, ela começou em Videira. Isso tem uma história muito rica do futsal em Videira. Então começou lá em Videira, na época da Perdigão, porque chegou um cara chamado Jackson, que foi um cara que veio de Minas Gerais para jogar na Perdigão, que era esquadrão de elite, assim. Mas eu lembro o time Perdigão, Perdigão, né? Eu lembro, Perdigão. cara, eu lembro. Teve Marau também, Sim, teve... sim. Nessa época eles ganharam tudo. O único time que bateu a Perdigão foi a Malve. A Malve no número de títulos, porque a Malve teve mais tempo de duração, Sim. com o próprio Falcão. E agora tem daí depois apareceu a CBF. A CBF, né, Barbosa. Porque eles encerraram as atividades nos anos 90 ali, lá, a Perdigão, né? E aí aconteceu isso aí. Eu fui trabalhar lá, daí eu comecei a conhecer a história do futsal. O Jackson foi o primeiro camisa 12. Era a camisa que sobrou pra ele lá, era muito louco. Assim. Sobrou a camisa 12. Ele muito simples, muito humilde, foi eleito o melhor jogador do mundo durante muito tempo. Hoje ele é referência pro Falcão, é referência pros caras, o cara tá aposentado, lógico, né? Depois passou todo mundo que era o melhor do mundo, não usava mais outra camisa, a 10, por exemplo, no futsal usava a 12. Então o Falcão herdou a 12 de outros jogadores, claro, depois do Jackson. E aí o futsal lá de Videira voltou com a Associação Desportiva Videirense, estava voltando lá. E eu era repórter de quadra, né? Lá chamam de pista, assim. O narrador falava, eu era repórter da quadra. Falava do lance e tudo mais. Dava o lance que acontecia. Aquele Dava que o fica lance. atrás do gol. Isso, né? era sensacional, assim. Ficava ali, né? Ficava do lado ali, futsal lá, o pessoal apaixonado e tudo mais. E aí no primeiro ano eu criei um blog, cara. Olha só, é muito louco. Eu criei um blog. Na época tinha o blog, era o Blogspot, não sei se vocês lembram. Blogspot. do Sim, Google, sim. né? Quem do não Google. teve, né? O Blogspot. Quem nunca? Cara, e eu botava notícia da polícia lá. Era só polícia, porque eu era lá em Videira, eu era repórter policial, apresentava o programa nas rádios Videira e também Transamérica. Então fazia
essas as funções ali. E eu criei um blog botar notícia de polícia. Cara, e começou a dar 1.000 acessos por dia. Na época, 1.000 acessos por dia era muito, assim. Porque o pessoal gostava de ver tragédia, cara. Infelizmente, o pessoal hoje gosta de... Curte ver os desgraças. Curte ver. E eu fui colocando lá o que eu falava na polícia, eu botava no blog. E comecei a fazer matéria do esporte também, porque como eu era repórter, aproveitava e fazia. Mas eu não fazia matéria do esporte, assim... ganhou. Comecei a pegar um ano lá e falar especificamente do jogador, contar a história da vida dele, porque eu já tinha um convívio. E aí o presidente do time lá, o Ivandro Garbim, me convidou. Disse, cara, quer trabalhar com nós, assessor, no próximo ano? Daí ele só a gente não pode pagar nada, só a faculdade. Cara, faculdade, né, cara? Imagina, vou dizer, qualquer curso podia escolher. Escolhi a faculdade de Direito e aí fui lá trabalhar como assessor de imprensa. Então, ao mesmo tempo que eu fazia o esporte, fazia a parte de futsal, trabalhava na Semana História. E começou a pauleira. Então, o time foi campeão estadual, foi campeão da Copa Santa Catarina, num ano, com o Márcio Bondan, inclusive, o Marcinho, o nosso amigo. E no outro ano, no ano seguinte, foi o campeão estadual, lá seria a segunda divisão. Seria, então, a Série Prata aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Campeão subiu, então foi maravilhoso. Foi uma baita uma experiência que tive com o futsal. E aí, trabalhando lá, fiz grandes amigos também, porque o futebol tem essas coisas. Mas também a gente se decepciona bastante, porque né, nem todo mundo ganha, aquela coisa toda. Mas é bem bacana, foi uma experiência única, assim. Foi bem legal. Trabalhar na contratação, demissão, saber o que está acontecendo, bastidores. O bastidor de um time de futebol, bastidor, né? Claro, de futsal, profissional. Profissional. Né? Tu saber que o cara tá vindo, que o cara tem que fazer o bid, tem que fazer isso. É bem legal. Uma série de questões, né? Foi uma experiência bem bacana. Pô, mas, Thiago, conta pra nós um pouco... Aqui agora, nessa tua atual carreira, vamos dizer assim, atual momento, tu pode se dizer assim que tu tá num momento legal, né? Cara, eu tô bem legal. Tá desenvolvendo aí um novo formato. Conta um pouquinho pra nós sobre os personagens. Eu voltei pra Carazinho, eu tava aqui em Farroupilha e trabalhando com vendas, como eu falei. Eu voltei pra Carazinho. Só voltar, era vendas de quê? De comércio, assim, ou vendas de Eu tava empresa? quase vendendo o corpo, cara, pra você ter uma ideia, assim, porque tava bem complicado a situação. Era tu que aparecia lá nas esquinas? Era eu. Na sexta? Era eu. Sexta... Lá, né? Isso, na Colombo. Sexta-feira era eu. Na quarta era meu irmão. Mas era bem complicado, cara. Eu fui trabalhar com venda de material escolar. Não tinha nada a ver, né, cara? É que eu tava cansado, eu tava trabalhando meio de domingo a domingo lá e tava cansado assim. E eu não sei porque que na minha cabeça eu vou tentar alguma coisa nova. Mas sabe aquela questão assim, que chegou de repente num extremo de estresse, né? Tu não tentar, tu não vai saber se tu quer aquilo ali. E aí daí o diretor lá, o dono do escritório, disse, olha, eu preciso de alguém na Serra. E eu não sei por que cargas d'água até hoje que eu escolhi Farroupilha. Porque todo mundo falava de Farroupilha, dizia, olha, Farroupilha é o trevo lá, Farroupilha é perto de tudo. Farroupilha... E eu não gosto de cidade muito grande, então eu pensei, cara, Farroupilha é parecido com Carazinho, vou pra Farroupilha. Cidade pequena. E aí vim pra Farroupilha, daí nesse tempo que eu conheci a família Bondan, porque daí o Márcio, esse que trabalhou comigo no futsal, disse, tem meus primos lá. Daí quando eu vim pra cá, a gente já se reuniu e ficou amigo. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhava com venda de material escolar, embalagens, TNT, EVA, cola tenaz, cola de tudo, assim, cromos, o caderno e tudo mais. Durou 6 meses. Cara, não fui bem, assim, era terrível, porque o que eu gostava? Eu gostava de pegar a estrada e ficar ouvindo rádio. E aí ele começou a bater saudade, assim, eu escutava todas as rádios aqui da Serra, eu escutava. E gostava de escutar, gostava de ouvir, então às vezes ficava viajando, assim. Daí começou a me bater a deprê, né, cara? Pô, a situação financeira já não estava muito boa, né? Já não começou a vender muito, aquela coisa toda. Daí a rádio lá terminou o contrato do aluguel e eu tinha ido para São Paulo naquele dia, para uma feira, e daí fui para Carazinho primeiro para pegar o meu chefe me levar até Porto Alegre junto com ele foi junto, lógico. E aí encontrei lá, fui lá na rádio visitar, porque a rádio tinha voltado. Fui lá na rádio voltada, vou lá visitar, voltou, quero ver, tem um primo meu que tava trabalhando lá. Daí fui de noite lá, ele falou, cara, estão precisando do locutor aqui e tudo mais. Eu falei, olha, quem sabe numa dessas assim. Mas eu fui pensando assim, cara, o que eles me oferecer pra mim, eu venho e não tem... Então, volto e mas, cara, na hora. Ainda pago um pouco se precisar, né? Aí eles se fecharam. Disse, olha, tá precisando, quem sabe tu volta aí com nós e tudo mais. Daí eu fui, daí eu voltei com eles, mas eu voltei pra ser coringa, assim, pra ser, tipo, folguista, né? Pra ver, a gente tinha que recomeçar de alguma maneira, né? Eu tinha sido rádio, foi uma escolha minha. Tava bem lá em Videira, com um horário bom também, tinha um horário da tarde inteiro, polícia, tava conhecido, mas não era o que eu queria. E se eu não tô feliz numa coisa, eu procuro outra. Voltei de folguista, daí comecei a fazer horários pequenos e tudo mais. E aí, nesse tempo, tinha um cara muito conhecido, porque eu sempre digo, rádio, tu é conhecido onde tu tá, mas tu não é famoso, tu é conhecido. As pessoas te conhecem como conhece sorveteiro, como conhece o cara que tá todo dia no mesmo lugar. Não é que tu seja uma pessoa que vão te parar na rua e vamos tirar uma foto. Não, tu é uma pessoa, mas a pessoa...
Tinha um cara muito conhecido lá, que era o Castelinho. O cara fazia... cortando um pouquinho, tipo... À vontade. por Alguém exemplo- manda eu calar a boca, pelo amor de Deus. Na verdade, tipo, tu falou, tipo, é conhecido, né? Na época que tu era pequeno ali, que tu tinha essa vontade de ser radialista, tu foi no cara e tal, né? Tipo, e o cara, tipo, que nem tu falou antes, tu conhece, parece que como se o cara te conhecesse também, mas tu conhecia o cara e ele não. Sim. Como é hoje, por exemplo, as pessoas vêm falar contigo também, Vem, tipo, cara. e daí, tipo, deve sentir Não o... teve nenhum a Thiago parte- que veio assim, bêbado, e eu quero ser radialista. Já, cara, Já. nossa. ou, tipo- Radialista não, mas vem incomodar assim mesmo. É, tipo, achar que é amigo, porque, tipo, Sim. da mesma forma que hoje em dia no Instagram também a gente parece que conhece todo mundo. Tipo, e às vezes, tipo, até pessoas da região, vamos dizer, tipo, tu segue e tal e parece que tu é amigo. Tipo, e de fato, quando tu encontra a pessoa, tu sabe um monte da pessoa, assim, né? É bem isso aí. A Marta Medeiros escreveu uma coluna um tempo atrás, no Zero Hora, que dizia que o rádio é uma outra pessoa dentro de casa. Cara, o rádio é um companheiro de muita gente, às vezes até Nossa. solitária. Nossa, a minha mãe, cara, ela não Rádio? vive sem rádio. Não, e é uma. Não Cara, vive, não vive. É direto, sabe? E na pandemia aumentou a audiência do rádio. O rádio aumentou em 43%, li essa semana, 43% a credibilidade do rádio. Porque veja bem, dias atrás caiu o Instagram, caiu o WhatsApp, caiu não sei o quê, o rádio não caiu. O rádio ficou O ali. rádio estava ali, era a fonte de comunicação para avisar que o Instagram voltou. Então tava todo mundo, o Instagram, não sei o quê, blá blá blá. Então, assim, as pessoas elas te conhecem. Sim. E é estranho isso, Vai Júnior, querer falar porque, contigo. porque elas se conhecem chamam pelo nome. E aí, cara, eu Da gosto, onde eu conheço eu cumprimento. essa pessoa? Eu cumprimento todo mundo, cumprimento. Oi, tudo bem, tudo bem. Mas tem pessoas que às vezes elas estão tão íntimas, cara, que elas acham que tu é da família. Então, dias atrás, uma senhora me parou lá, eu moro em cima de uma galeria. Eu ia falar shopping, agora o pessoal ia escrever embaixo. Assim. Shopping é o cacete, mas é um shopping, tá? É um shopping. Mas é uma galeria, né? É o maior shopping lá de Carazinho, é uma galeria. Daí uma senhorinha viu assim, ela começou a gritar assim, meu lindo! Que amor, meu quê? Eu fiquei pensando assim, eu olhei pra trás, assim, né? Primeiro lindo, né, cara? Eu olhei, Já desconfiou, né? cara, isso aí vai me assaltar, alguma coisa assim. Daí ela veio, daí tava ela e o marido dela. Isso que é meio constrangedor, sabe? Assim, eu acompanho. Porque daí o que acontece? O rádio mudou, Júnior. Antigamente tinha magia. Tu ficava imaginando como é que a pessoa é. Se a pessoa é alta, é gorda, é careca, é cabeluda. Com esse vozeirão deve ser um cara bem apessoado. Não, no começo, quando eu cheguei, as pessoas diziam assim, tu é o Thiago? Nossa, eu achava que era homem, assim, mas no sentido de um homem mais velho, né? Eu dizia, não, pois é, a pessoa meio que se decepcionava. Hoje não, hoje rede social, tu digita Sim, o nome já do locutor e sabe vai. quem é. Então tem mais um negócio que a gente coloca lá, que é a mensagem do dia. Todos os dias é publicado em vídeo no Facebook. E esses dias eu estava comentando com vocês até fora do ar que deu muitos compartilhamentos, 750 mil visualizações. Deu, eu não sei o número certo de compartilhamento, mas deu, olha, quase 30 mil, se não me engano. E ali as pessoas te enxergam e dizem, eu te vi, oi Júnior, tudo bem? Daí tu cumprimenta pra não saber. Mas 90% das pessoas não sabem o nome, sabe? Mas é legal, mas tu não é famoso, tu é tipo, Sim. tu sai dali do trevo do Carazinho e ninguém mais te assim. conhece, entendeu? Tu sai dali, tu vem pra Farroupilha, o cara anda que é tranquilo, é bem sossegado. Mas tem gente que se deslumbra com isso. Tem gente que fica, cara, agora... Com certeza. Falou Da mesma no forma rádio... que na época tu... É. Claro, é um pouco mais difícil de conhecer a pessoa. Sim, e as pessoas Hoje não em dia entendem. é muito mais fácil, mas... Cara, é uma profissão, como qualquer outra. Sim. A única diferença é que tu tá prestando um serviço pra comunidade. E tem muito radialista que tem muito radialista que é estrelão, assim, é estrela. Não cumprimenta, não sai, aquela coisa toda. Cara, tu tá prestando nada mais do que um serviço pra comunidade. Tu é, na verdade, um instrumento, uma voz da notícia pro pessoal, tu é uma voz lá... Interior tem muito de, acabou a água em tal lugar, e tu é o cara que vai lá, soluciona o problema, faz polêmica e tudo mais. Então tem muito disso, sabe? Sim. Mas eu tô nesse tempo aí, porque esse Castelinho, esse era um cara muito famoso, né? 35 anos de rádio, um cara que liderava, assim, vendas, liderava. E ele era caipira, cara. Ele tinha um sotaque muito legal, assim, ele era caipira. Ele foi o cara que implementou a música sertaneja no rádio. Pra ter uma ideia, no interior do Rio Grande do Sul, porque ele só tocava música classe A, tocava música clássica antes. O rádio mudou bastante, ele foi o cara que implementou. E ele era um cara, uma personalidade muito difícil, assim, de lidar. E eu fui lá, fazia FM, ele não gostava muito da FM, gostava mais da AM. Mas a gente fez amizade, assim, acabou fazendo amizade e ele pediu pra eu fazer as férias dele um período. Mas aí entra uma coisa assim, eu fiz as férias dele no meu jeito. Não fui caipira nem nada, era o meu jeito de comunicar e tudo mais. E a AM é bem diferente da comunicação de AM, de FM. A AM tu mais conversa, né?
Manda abraço pra Dona Maria, manda abraço pro seu José, manda abraço, vai falando. Fala de oferta de batata, de cenoura. Cara, é interior, né, velho? Tu tem que falar oferta da galinha caipira. A linguagem deles. A linguagem deles. Então, tu vai falar aquelas coisas todas. Tu vai poder falar da bolsa de valores lá, mas tu tem que falar primeiro da batata branca, que tá R$2,39 o quilo. E aí, esse cara, ele veio a ser acometido por um câncer. E nesse período de aplicação da quimioterapia dele, eu fui ficando no lugar dele. Ele foi se afastando cada vez mais. Daí, quando deu 1 ano que ele estava afastado, eu estava no lugar dele, fazendo do meu jeito, mas os quadros dele. Mas da minha maneira. E ele veio a falecer. Ele faleceu há 6 anos atrás, 5 anos atrás, agora não vou lembrar, mas no dia 12 de outubro, bem no dia da criança. Então, a gente fez um programa, parou a programação. Um dos momentos que mais me marcou no rádio, parou a programação na hora que ele faleceu. Eu estava com ele no hospital quando ele faleceu. A família dele chamou e disse, olha, os últimos momentos do nosso pai e tal. E eu fui lá, eu me despedi dele, e quando eu estava saindo do hospital, ele faleceu. Então eu estava ali nos últimos momentos, foi bem, mas consegui me despedir e tudo mais. E aí assumi o lugar dele. Só que daí é uma bronca muito grande, cara. Agora tem aí o Luciano Huck no lugar do Faustão. Daí todo mundo criticando, não é o Faustão. Claro que não é o Faustão, cara. Cara, o Faustão o Luciano Huck, cara. Então tinha um peso nas costas, assim, a pessoa, o Castelinho. Cara, eu sou eu não vou imitar, não quero fazer e nem sotaque. Nem é bom, né? Nem é bom, cara. Isso é a mesma coisa. Daí ele marcou a cara. Ele é caricato, claro, né? Ele ficou do jeito dele, sim, né? Sim, no começo cobravam, sabe? Diziam, fala igual ele. Cara, não tem como, é o meu jeito de falar. E aí eu assumi o programa, a gente reformulou tudo, meio que modernizou. Aí esse ano agora eu convidei um colega meu para participar, a gente faz o programa em 2, daí modernizou. Antes tocava música sertanejo raiz, agora a gente toca. Segunda-feira é um estilo de temas e novelas, filmes, né? Terça é só dedicado às mulheres, só cantoras, vocalistas, enfim. Quarta é a quarta romântica, quinta-feira a gente faz a quinta-feira gauchesca e na sexta retrô. Então cada dia é um estilo diferente, assim. E a rádio, a audiência bombou. Então, e daí nesses períodos a gente montou um programa de humor também lá, né? E daí eu faço a FM também. Coordenei a FM durante um bom tempo, larguei da coordenação, saí para trabalhar num outro trabalho também paralelo, sempre tive um monte de trabalho paralelo. E aí voltei o ano passado para trabalhar mais com o Top Sertanejo, que é um programa de música sertanejo, Conectado, que é um programa de notícias. Então, para você ter uma ideia, eu saio às 11 da manhã de um programa de humor, que é de meia hora, com todos os personagens, e vou pro programa sério na FM de notícia. Eu vou lá mas assim, a linguagem jovem daí, né? Mais bate-papo, assim. Então, às vezes, tu tá ali no humor, tem que ir lá falar de uma morte. Assim, e é só trocar a porta, cara. Tem que trocar meio que tu incorpora, assim. Tu volta, de repente tu vai lá gravar ao mesmo tempo. Tu bota uma música e vai lá gravar. Aí tu grava uma outra coisa mais pra cima e volta pra falar de tragédia, digamos assim. Sim. Então eu tô nesse momento, assim, com a AM, com a FM, fazendo tudo isso e fora os personagens que a gente acabou criando, né? Nesse período, pra substituir o humor do Castelinho, a gente foi criando os personagens e estourou. Tem programa só deles hoje lá. Sim, só... E é só besteira, cara. Só besteira. E o que é esses personagens? Cara, Conta um pouquinho assim, mais. A gente tem lá a Dona Darcília, que ela é uma senhora. Aí que tá, a gente nunca chegou assim, anotou. A Dona Darcília tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser assim. Cara, a gente pegou o nome, assim, Darcília Dalgunda. E colocou no ar. Isso há muito tempo atrás na FM. Colocou no ar. Eu saí, voltei e tal. Daí, nesse tempo ali que a gente tava, o Castelinho tinha um quadro de piadas. E daí, enquanto ele estava vivo, a gente fazia esse quadro de piadas. E aí ele começou a botar a Darcília no meio do assunto. Mas a gente não sentou assim, conversou. Cara, quem sabe a gente começa a colocar a Darcília. Porque eu não sei contar piada. Mas quando eu boto o personagem sabe. Fica engraçado com o personagem. Sim. Então, a gente começou ali e começou a entrar no meio. Porque ele contava piada, ele não tava mais ali. E daí a gente não sabia, ele viu que a gente contando piada era uma porcaria, assim. Daí ele começou a botar ela, cara, e começou a colocar ela. E aí entra uma questão da liberdade de qualquer direção de empresa, cara. A direção deu uma liberdade pra nós trabalhar, assim. Hoje a gente fala palavrão, hoje a gente xinga eles, xinga todo mundo. É uma liberdade que eles dão pra trabalhar com humor. E a liberdade é meio perigosa quando tu trabalha com humor. Ela é uma coisa que, poxa, tu tem que se policiar. Porque às vezes eles dão uma liberdade tão grande. Hoje tem questões de racismo, de homofobia. E aí entra a questão do rádio. O rádio é voz, né? Sim. Rádio é voz, tu tem que fazer. Então teve uma época ali, Júniors, que na pandemia nós tivemos 16 funcionários da rádio com Covid. Nossa. 16 afastados. Nós somos em 20, se não me engano. Eu sei que todo mundo pegou o Covid. Eu fiquei sozinho, cara. Eu fiquei sozinho na rádio, sozinho, apresentava, um locutor da FM apresentava de casa, porque ele foi afastado, mas ele conseguia falar, os outros ficaram bem acometidos, e os meus colegas de trupe, que são o Emílio e o Marcelo, ficaram em casa. O Marcelo ficou bem complicado, pulmão e tudo mais. E aí, naquele dia, eu disse, não, vamos tocando rádio, cara, sozinho. Eu fazia todos os programas da rádio, fazia o jornalismo de manhã, fazia o programa, e aí chegou na hora da trupe aqui, me caiu a ficha, que é o nome do programa Trupe da Gazeta. Cara, tô sozinho. Daí eu vou fazer cara, isso? eu não sabia o que fazer.
Daí eu comecei a fazer os 3, 4 personagens que a gente tinha conversando comigo mesmo. E aí, depois a gente foi ouvir lá, a direção chamou, parecia que tinha uns 5, 6 pessoas dentro do estúdio. Porque é a magia do rádio, entendeu, cara? Sim. Porque aí tu afasta um pouquinho a voz, tu fala uma aqui, ó, assim, tu derruba alguma coisa, tu fala alguma coisa. Aí depois dos outros dias o Emílio conseguia fazer de casa por vídeo, daí a gente conseguiu ir trabalhando junto. Mas foi um momento, assim, crucial, assim, pra ver, cara, que o improviso do rádio hoje é o que tu precisa fazer. Então a Darcília é desbocada, ela foi sendo desbocada, ela era uma senhora... Ela conhece todo mundo, ela conhece a história da cidade. Se tu falar pra alguém, ela vai lá e pesquisa, ela conhece Carazinho, a terra do Brizola, né? Então ela disse que o Brizola foi aluno dela e tudo mais. E aí vai indo, cara. Então ela se tornou uma figura da comunidade que as pessoas vão lá pra conhecer ela. E a gente tem que barrar e dizer, olha, ela não pode atender agora. E quantos personagens são? A dona Darcília, o Biscuit é um cara que dá palestra motivacional, mas bem pra baixo, assim, um cara que tipo, tudo é desmotivado, tudo é desmotivação. Esse é baseado, tá? É baseado num colega nosso lá que tu fala o lado bom, ele fala que vou começar a faculdade. Cara, você vai fazer a pior coisa da sua vida. Então a gente colocou ele fazer as palestras motivacionais, sabe? A frase dele é foco, fé e fracasso. Então ele sempre coloca a pessoa pra baixo. Dá um grito aí, mas tudo no rádio, né? Dá um grito aí, Biscuit. Sabe? Daí a pessoa começou a gostar dele, começou a fazer. Aí nós temos um senhor lá que trabalha há muitos anos no esporte, que é o Tio Pisca. A gente foi pegando... eu não imito ninguém famoso. Eu não sei imitar Faustão, não sei imitar o Luciano, não sei imitar. Mas eu pego os trejeitos da pessoa que é conhecido, assim, e começo a imitar. E o Tio Pisca, ele tem uns cacuetes, porque ele é saudosista, assim, né? Tudo é do passado, sabe? Se eu falar pra ele, assim... Tio Pisca, chutei uma bola lá. Ele foi jogador, foi goleiro, é um cara sensacional. Ele tem mais de 70 anos. Ele foi tudo na vida, assim. Então, tu fala pra ele, chutei uma bola no gol. Ele conta uma história de quando ele tinha 16 anos, jogou com o Garrincha. Então a gente criou um personagem que é o Tio Pisquinha, que é a mesma voz dele. Então ele conta, cara, que ele tá na rua, às vezes as pessoas... Peraí, Tio Pisca. O senhor não tá no rádio aqui, o senhor tá aqui, ó. E o Jarico, que foi treinador da CBF, Carlos Barbosa. Essa é a confusão que não dá na cabeça. Vocês conhecem o Jarico, né? O Jarico é um cara sensacional. Ele tá em Carazinho, agora ele tá no Pato Branco, no Pato Futsal, mas ele tem o negócio dele, uma hamburgueria em Carazinho. E ele é muito ouvinte da rádio. E um dia, cara, ele me encontrou, ele foi lá na rádio, ele chegou pra mim e disse assim... Cara, eu vim só pra te xingar, porque eu fiquei 1 ano achando que esse bosta era o Tio Pisca, e agora o Tio Pisca me falou que é tu que faz o Tio Pisca, cara. E eu sempre acreditei que era ele, cara. Daí nós entrevistamos ele falando que era o Tio Pisquinha e tudo mais. Ele tem uns cacuetes, ele fala, tudo que tu conversa com ele, acho que ele tá meio surdo, desculpa aí, Tio Pisca, se estiver assistindo nós. Mas daí tu fala pra ele assim, Tio Pisca, caiu um avião lá no... Real Betis, dos meus tempos de ser César, ele tinha um goleiro que não tinha as 2 pernas. Aí nós pendurávamos o goleiro no travessão, chutava a bola, caía o goleiro, nós ia lá, catava ele, erguia no travessão de novo. Então, realmente. E hoje ele é comentarista, eu narro futebol também, né? E ele é nosso comentarista. Então, quando ele começa a falar assim, eu começo às vezes a falar como o Tio Pisca com eles. Ele fica muito bravo, sabe? Vamos lá, bola pela direita aí, Tio Pisca. Daí, às vezes, ele tá meio dormindo, assim, ele fala, Real Betis, a bola saiu pela direita, só que não é cego, que não viu, não é verdade? Daí ele fica brabo, cara, mas é muito legal, assim. Daí tem esses aí, daí tem o Padre Lírio, que a gente faz. Aí teve um prefeito na cidade, que era o seu Renato, a gente faz o Renatinho também. Cara, vocês vão vai pegando os caras, sabe? E como é que é, tipo, muito famoso lá. Botar, tipo, essa pitada de humor, assim, vamos dizer, tipo, numa narração de um futebol, que, tipo, é algo mais sério. Tipo, Sim. É muito difícil de encontrar isso, né? Tipo, de fazer também. Cara, eu não sei, cara. Eu acho que eu, quando era criança, eu acho que eu gostava muito de fazer os outros rir, assim, na aula. Eu não estudava, né? Eu não gazeava a aula, mas também não estudava. E eu gostava de fazer os outros rir. Eu sempre gostei de fazer a outra pessoa rir, assim, fazer se sentir bem. E no futebol isso vai chamando um pouquinho a atenção, mas não que seja um humor, assim, no nosso futebol, mas tem umas largadas, assim, né? Dias atrás a gente tava comentando, entrou lá o goleiro... Paulo, daí a gente larga aquelas, mas só quem entende, porque tem gente que não entende, né? Daí fala que daí eu olho pro colega e diz, o que tu achou? Tu prefere o Paulo atrás ou Marcelo? E aí ele fica, o Paulo atrás é melhor. Ele se toca assim, daí ele, não, o Paulo jogando atrás é melhor, não sei o quê. Então vai chamando a atenção, assim, sabe? Mas aí a gente usa os personagens pra não ficar ridículo pra nós, Claro. assim. Porque quem tem, claro, agora a gente falou tudo aqui, mas a gente tem que manter uma seriedade, né? Tem que manter, mas a Darcília ela faz os debates pra prefeito de Carazinho. Com os candidatos. Ela faz. Primeira vez foi feito uma câmera em cima para não aparecer. Daí conversou com os candidatos. Olha, nós temos uma personagem. Ela comandou um café da manhã com os candidatos a prefeito, falando de política. Falando sério. E aí fez tanto sucesso
Que daí nós resolvemos caracterizar ela. Então a gente deu vida para ela na última eleição de 2020 para prefeito. Eram vários candidatos lá e a gente caracterizou ela com peito, com roupa de senhora, com peruca, com maquiagem, com brinco, óculos, e ela apareceu no debate ao vivo no Facebook Então, para hoje ela comandar o existe, debate. né? Hoje ela existe. Hoje ela ela existe. tem- Ela tem que se travestir, mas ela existe, sabe? E ela apareceu e comandou o debate para prefeito ali. Claro, tinha o mediador, que era um cara da TV Pampa, sério, só que ela esculhambava, né, cara? Ela não queria. Ela esculhambou com o negócio lá. Os caras só davam risada, eles E daí- aceitavam, né? Sim, e acabava usando o personagem pra falar, às vezes, até o que... Cara, pra dar pau, sabe? Usava Até do o que a personagem população pra- quer pra falar, usar. assim, Então, porque a população queria falar. Então, que, tipo, ela falava assim, como é que vocês vão mudar a carazinho? Não tem como mudar a carazinho, vão botar pra que cidade? Não tem como. Aí o pessoal ficava meio encabulado, meio vermelho, sabe? E daí umas propostas absurdas, ela ia lá e confrontava, sabe? Dizia, mas, gente, a solução... Daí ela dizia, vou votar em você. Daí o outro falava alguma coisa, tinha uns 30 segundos, tá aí, vou votar em você agora. Daí, não, agora eu vou votar em você. Daí eu vou votar em todo mundo, que todo mundo tem a solução. Então a gente usa o humor, isso é legal, usar o humor às vezes pra criticar, pra né? criticar, Pra cara. usar da crítica, É, né? porque o mundo tá tão chato e às vezes tu usa o humor pra fazer a pessoa se tocar, né? Se tocar de que nós estamos vivendo um problema social muito grande, um problema complicado. Político a maioria tá mentindo, a maioria vai lá. Então ela usa pra dizer assim, lá vem o cara mentir de novo, né? Então essas são as coisas que a gente gosta de usar o humor pra fazer com que as pessoas tenham voz também. E eu não teria coragem de falar se não fosse sem personagem. Mas ela tem o personagem, tu joga a culpa nela. Mas... Se depois tu vier reclamar, diz, faz parte do personagem. Sim. Sim. Mas não que tu não pense assim, às vezes. Às vezes é o que eu quero Tu falar. pensa. Ah, legal. Tu contou uma história no off aqui pra nós sobre o visto. Ah, cara, eu contei, cara. Conta pra nós como é Cara, que foi essa história. antes da pandemia, eu fiz o passaporte, precisava fazer o visto para ir para os Estados Unidos. Aí os caras disseram o seguinte, tu vai lá fazer o visto lá em Porto Alegre, tudo mais lá no consulado, e tem uma questão. Se eles começarem a te perguntar mais, eles vão te perguntar por que tu vai, qual é o motivo da viagem, quantos dias tu vai ficar e acho que o local, assim, alguma coisa. Se eles começarem a te perguntar mais do que isso, Já se tu prepara. tá reprovado, cara. Tu não vai. Cara, e eu cheguei lá com todos os papéis. Cara, eu peguei papel, assim, porque fazer visto é bem complicado. Tem que pegar papel de tudo, assim, cara. Tudo que tu imaginar. E aí fui lá, peguei o papel, blá, 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 aquela coisa toda. Aí chegou na minha hora, o cara começou. Daí, desculpa os americanos aí que estão assistindo aí. Mas os caras têm sotaque, né? Daí é tipo um banco lá, assim, tipo um negócio, tem um vidro, assim, tem uma coisinha pra falar. E são todos militares, né? Todo mundo é funcionário federal. E ele começou, qual o motivo da viagem? E eu comecei a querer rir ali, cara. Pensei, cara, Eu não vou aí Deus do pra céu, cara. Não, eu já me segurei, assim. Daí eu falei e tal, fui falando. Daí ele fez as 3 perguntas e pensei, beleza, né, cara? Vai, carimba essa porcaria aí que eu quero ir, né, cara? Uma vez. Daí ele, o que você trabalha? Daí eu falei, eu trabalho em rádio e tal. Mas o que exatamente você faz em rádio? Aí eu comecei a chorar, cara. Chorar não, mas assim, cara, sabe quando vem aqui? Eu pensei, cara, quarta, quinta pergunta já do cara. E ele falou assim, daí eu falei, olha, eu apresento o programa, assim. Que horário? Daí eu falei, de manhã. De manhã, o programa assim, AM ou FM? Eu falei, cara, eu tô lascado, o que você quer? Daí eu falei, numa AM, tem FM também dele. Tu poderia apresentar um programa para mim? Deu o quê? Daí ele falou, sim, como você... Sério que o cara Seríssimo, pediu? cara. O cara pediu assim, e assim, detalhe, atrás, assim, dos lados, são vários guichês. É cheio de gente, assim. Mas daí gente todo mundo quer ir. E atrás cheio, assim, cara, lotado, deu... Oi? Dele, sim, apresenta um programa, deu... Mas como? Como você faz no rádio? Eu pensei, cara do céu. Comecei a apresentar um programa no meio do consulado. Falei, bom dia pra você que tá começando com a gente aqui, beleza, né? Blá, 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 vamos tocar música, vamos pedir ouvinte, blá, blá, aquela coisa. Fiz todo um programa no rádio, mas tremendo, cara. Daí eu olhei assim e deu. É isso? É isso dele. Preciso te falar uma coisa. Eu pensei, cara, não acredito, cara. O que esse cara que tá dizendo que radialista não tem dinheiro pra ir pros Estados Unidos, cara? Eu sei que não tem, cara. Eu não tô roubando ninguém, eu já me explicar, né, cara? Daí ele falou, eu também trabalhava em rádio. Cara, aquilo tirou um peso assim na minha escola. Daí eu falei, sério, olha só a história do cara, cara. Ele era da base aérea americana na Alemanha. E eles tinham uma rádio lá na base aérea americana que ele era o apresentador. Olha, ele apresentava o programa lá pra eles. Eu falei, é tipo o filme Bom Dia Vietnã, com o Robbie Williams. Ele falou, exatamente igual ao filme. Eu dava as notícias dos Estados Unidos, eu...
Caramba, porque então a gente é colega de profissão, né? Eu pensei, colega de profissão, o cara deve ganhar 50 vezes mais do que eu, né? Daí ele falou assim, fiquei muito feliz, boa sorte nos Estados Unidos. E eu falei, cara, eu estava xingando o cara mentalmente, por que tu fazia isso comigo, cara? cara? Queria... Obrigado, cara. O cara Um só abraço. queria alimentar Só a saudade queria, dele. cara. E daí eu saí assim, inacreditável, cara. E todo mundo ficou olhando, assim, pensou, por que o cara tava gritando ali, né? Porque eu tava me gritando, assim, pro cara ouvir, assim. Sim. Ah, apresentei esse programa, cara. Foi muito louco, assim. Mas foi bem que legal. massa, Foi bem massa. Mas fui, né, cara? Consegui o visto e fui embora, cara. Conseguiu ir. Graças a Deus, cara. Que loucura. Massa. Cara, muito legal as histórias, muito legal, Legal, te entrevistar aí, foi bem bacana. a Passa experiência. rápido o tempo, né? Tem mais cara? alguma pergunta, Junico? Não, acho que era isso aí. Era Deu isso, pra dar né? bastante Deu pra dar. risada, né? Cara, obrigado por vocês terem me convidado. Muito massa. Dizer que... Qual é a câmera que eu posso olhar agora aqui? Lá. Aquela... Dizer que estou disponível para trabalhos na Serra Gaúcha. Obrigado. Meu arroba é @Thiago Zirbes para entrar em contato. Material... Não. O cara que é radialista já sabe tudo que tem que fazer, né? Imagina, cara. Não, que legal. Mas deixa teus contatos aí mesmo. Não, verdade, Thiago. o pessoal arroba- quer te seguir aí, te ver Tá. tu lá, tu Tem postar. Tem contato. Tem o Os Facebook. personagens aparecem lá? Aparece lá no facebook.com/Portal Gazeta. Todos os dias, 10h30 da manhã, a gente faz uma transmissão com imagem estática no Facebook, mas pro pessoal ter Sim. acesso. E aí tem lá o material e tem o meu arroba mesmo, @Thiago Zirbes, tá lá no Instagram. O pessoal quiser seguir, participar, contratar aqui pra Serra, tô com planos de vir pra cá mesmo. E é por isso que eu tô aqui fazendo essa entrevista de emprego. Mas é bem legal, cara. Agora o pessoal segue lá, que é bem bacana, porque vale a pena tu valorizar o rádio, sabe, Júnior? Legal. O rádio tá muito desvalorizado, de saber que ali tem profissionais que, cara, batalham, trabalham às vezes domingo a domingo. É que nem aqui, ó, pra chegar um material até o pessoal não sabe a estrutura que tem, a correria que é, né, cara? O corre E que nós gravando, por Falando exemplo, nisso- agora é 9h20 da noite, de uma É. sexta-feira, nós aqui gravando. Sexta-feira, né? Enquanto muita gente sexta-feira vai estar bebendo, tomando um trago com os amigos e assistindo podcast, assistindo aqui, né, tranquilo. É isso aí. Sem imaginar, cara, que tem todo Toda o trabalho. estrutura. Então o rádio é igual a outra profissão, cara. Tem todo um trabalho pra se chegar até lá. E toda uma equipe, toda uma estrutura, todo um conhecimento que tem que ter pra poder colocar no ar. Isso aí. Então é bem bacana. Brigadão mesmo, viu, cara? Fiquei bem feliz. Nós que agradecemos aí. Me senti bem à Espero vontade que tu volte aí de novo. Né, na verdade, a gente não queria falar, mas vamos falar, né, Junico? Na verdade, isso aqui é uma entrevista, né? Porque nós estamos pensando em ter um apresentador de podcast. Tu não Isso é, aqui era o tá teste, tranquilo, né? cara. Salários, como é? Depois a gente Agora o cara conversa fala melhor. igual do rádio, que a gente levanta e fica branco aqui, fica tudo certinho. Não, legal, cara. Mas muito legal, massa. obrigado mesmo aí. Valeu, Thiago, Júnior, valeu mesmo. Pelo teu tempo aí, ter vindo aí. E sucesso pra vocês, viu, E cara? bora lá, vamos ver se a gente Bora faz lá. mais aí no futuro. Aí, Show de mais bola. coisas. Isso aí, muito Valeu, Júnior. obrigado. Obrigadão. Valeu. Cara, é legal que eu nunca fui entrevistado e eu tô me despedindo de vocês. E como se eu estivesse agradecendo a vocês pra vocês parar de falar e eu continuar a encerrar. Juro que eu tava agora assim, valeu, pessoal. Esse é o ponto, mas não é, cara. Eu tenho que Ia calar a virar e dizer, né, boca. galera? Valeu, corta aí, tá? Eu vou calar a boca. Hoje cara. quem encerra não é tu. Valeu. Valeu, Thiago. Obrigado mesmo. Foi demais. Meu. Bom, pessoal, mais um episódio aí que chega ao final. Queremos agradecer muito por vocês terem ficado, né, escutando até agora, né? Porque se tu escutou até agora é porque realmente tu gostou. Agradecer o tempo, né, Junico? Pô, conseguir que a galera prenda o seu tempo para escutar um episódio, escutar um podcast hoje é tão raro. E mais uma vez agradecer aos apoiadores e até o próximo episódio. Isso aí. Valeu. Se Valeu. encontramos no próximo.